conversava sobre a impossibilidade de aplicação imediata de alguns direitos fundamentais que dependem da regulamentação dessa aplicação por lei. Então, a gente tem que fazer uma interpretação mais equilibrada do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E uma outra pergunta, uma outra dúvida é essa aí. Onde estão localizados os direitos e garantias fundamentais? Onde que estão escritos todos os direitos e todas as garantias fundamentais? Na Constituição Federal, lógico, né, óbvio. Mas aí vem duas perguntas que vão aparecer na hora da prova e que, se aparecerem, vão te colocar em dúvida. Os direitos e garantias fundamentais, como eu já adiantei para vocês, o nosso estudo nesse semestre vai se pautar, sobretudo, na análise dos artigos 5º ao 17. É porque o primeiro, do 1º ao 4º, né, vai falar dos princípios fundamentais, da separação dos poderes, dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, os direitos fundamentais em espécie, eles aparecem ali no artigo 5º até o 17. Aí vem essa primeira pergunta. Todos os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos, positivados, só do 5º ao 17? Ou seja, existem direitos e garantias fundamentais em outros artigos da Constituição? Constituição nossa, ela possui 250 artigos. 250 artigos. Aí a dúvida é a seguinte: o artigo, deixa eu até compartilhar com vocês o texto da Constituição Federal para poder explicar certinho essa divisão aqui, para ficar mais claro. Olha aqui. Está aqui a Constituição, o preâmbulo da Constituição, título 1 da Constituição. Dos princípios fundamentais. Aí estabelece os princípios fundamentais, o artigo 2º fala da separação dos poderes, o artigo 3º dos objetivos fundamentais, o artigo 4º, os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. E quando a gente chega no título 2, está aqui, ó. Os direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí o 5º tem só 78 incisos, olha. Tem inciso que não acaba mais. O artigo 6º, capítulo 2, dos direitos sociais. Ó, direitos de segunda geração. Aqui o 6º, o 7º, isso até o artigo 12. Porque o artigo 12 inaugura os direitos de nacionalidade. Então vai falar quem são os direitos, quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados. O artigo 14 vai falar dos direitos políticos. Né? Quem pode exercer os direitos políticos, quem vai ter os direitos políticos suspensos e por qual motivo, até o artigo 17, que fala dos partidos políticos. Aí a dúvida é a seguinte: os direitos e garantias fundamentais, todos eles estão disciplinados, escritos, positivados somente entre os artigos 5º e 17? Ou existe artigo, ou melhor, ou existe direito fundamental fora desse rol de artigos? A resposta é a seguinte: os direitos fundamentais não estão escritos apenas nos artigos 5º a 17. Eles estão espalhados por toda a Constituição Federal. Eles estão esparramados por toda a Constituição Federal. Olha aqui a prova disso. A prova disso, né, que eu já disse para vocês, ninguém tem dúvida, de que saúde e educação são direitos fundamentais importantíssimos. E olha só o que está escrito no artigo 196 da Constituição Federal. 196, muito além do 17. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 205, muito além do artigo 17, fala que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Portanto, primeira pergunta já respondida. Os direitos e garantias fundamentais estão esparramados por toda a Constituição Federal. Eles não estão concentrados apenas lá nos artigos 5º ao 17 da Constituição Federal. Não, estão esparramados por toda a Constituição. Então, dentro do corpo dogmático da Constituição, que possui 250 artigos, a gente pode encontrar direitos fundamentais previstos, a exemplo aí no artigo 196, no 205, enfim, em todo e qualquer artigo que esteja dentro aí do corpo dogmático da Constituição, dentro desses 250 artigos. Agora, existe uma pergunta um pouco mais complicadinha, é a seguinte: existe direito fundamental apenas dentro da Constituição? Ó, então vamos responder essa primeira pergunta aqui. Olha aqui, ó. Os direitos fundamentais são apenas aqueles previstos nos artigos 5º ao 17? Não. Estão, vou colocar aqui essa expressão mesmo, esparramados por toda a Constituição. Aí você põe como exemplo o direito à saúde, o direito à educação, que além de estarem previstos no artigo 6º, no caput do artigo 6º da Constituição, vêm disciplinados também lá no artigo 196 e no 205. Então, a resposta à primeira pergunta é negativa. Aí vem a segunda pergunta. Existem direitos fundamentais previstos fora da Constituição Federal? E aí? E aí, cuidado para não precipitar para responder essa pergunta. Né? Porque desde o início da primeira aula, eu venho falando só em Constituição, constitucionalismo, qual foi a primeira Constituição que surgiu no mundo. A Altorá foi considerada é considerada uma Constituição para alguns autores, a lei das 12 tábuas, enfim. Será que existe direito fundamental no Brasil escrito fora da Constituição Federal? Resposta para essa pergunta é positiva. Sim. Então o trem virou bagunça. Então agora o trem virou bagunça mesmo. Estava tão fácil saber que os direitos e garantias fundamentais estavam previstos só do artigo 5º ao 17, que não tivesse escrito ali, não era classificado como direito fundamental. Né? Aí, ao responder a primeira pergunta, você já me fala que existe direito fundamental esparramado para tudo quanto é canto da Constituição Federal. E agora você ainda vem me falar que existe direito fundamental que não está escrito na Constituição Federal? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a resposta para a segunda pergunta é afirmativa e eu vou fundamentar essa resposta com base também no artigo 5º, parágrafo 2º. Olha aí o que fala o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos e garantias excessos, né, positivados, escritos nesta Constituição, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. A própria Constituição Federal vem e fala, olha, os direitos e garantias fundamentais escritos, previstos nesta Constituição, do artigo 1º ao 250, inclui, né, se não exclui, porque inclui
inclui, além dos que estão escritos, dos que estão expressos aqui, inclui outros princípios e outros direitos e garantias fundamentais que decorrem dos princípios adotados pela própria Constituição, e são vários os princípios, princípio da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então são vários, o princípio da não discriminação, então são vários os princípios adotados por ela. Então, outros direitos que decorrem desses princípios, ainda que não estejam escritos na Constituição, são considerados direitos fundamentais. Outros direitos decorrentes do regime adotado pela Constituição, regime democrático. Então, mesmo que não estejam escritos esses direitos na Constituição Federal, mas que são direitos que decorrem da democracia, né, porque a Constituição fala, com todas as letras, que a República Federativa do Brasil é um Estado de direito e também um Estado democrático, cujo povo participa do poder político desse Estado. Então, direitos que decorrem desse regime democrático adotado pela Constituição, ainda que não estejam escritos nela, são considerados direitos fundamentais. E aí, tem uma parte final aqui, importantíssima, que ela fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição incluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, olha só. Direitos fundamentais são todos aqueles direitos escritos na Constituição Federal. Além disso, direitos fundamentais também são aqueles direitos que decorrem dos princípios adotados pela própria Constituição Federal. Direitos fundamentais são todos os direitos que decorrem do regime democrático adotado pela Constituição Federal. E direitos fundamentais são todos os direitos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Se o Brasil participou da celebração do tratado, né, o principal, o Brasil aderiu, né, se tornou parte desse tratado, né, assinou o tratado, internalizou o tratado, então esse direito escrito no tratado internacional é um direito também fundamental. Certo? Então, ficar muito atento a isso, ficar muito atento ao artigo 5º, parágrafo 2º, né, o que eu disse para vocês, cuidado para não apresentar respostas precipitadas a essas duas perguntas. Os direitos fundamentais estão espalhados por toda a Constituição Federal, mas existe direito fundamental também fora da Constituição Federal. Então não adianta você decorar todos os artigos da Constituição Federal que você não vai saber quais são, né, todos os direitos fundamentais. Porque existe direito fundamental previsto no Código Civil, no tratado, né, nos tratados, nos diversos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte. Então existem direitos fundamentais que decorrem dos princípios adotados pela Constituição, do regime democrático adotado pela Constituição e também dos tratados internacionais de direitos humanos, que são dos quais o Brasil seja parte. Certo? Então, muito cuidado ao responder essas duas perguntas. Né? Localização topográfica, onde estão localizados os direitos fundamentais. Na Constituição, em toda ela, e também fora dela. Certo? Então, por isso que se fala que o artigo 5º, parágrafo 2º, adota uma teoria material dos direitos fundamentais. O que é isso? O direito vai ser materialmente constitucional, ou melhor, materialmente fundamental, né? O direito vai ser fundamental constitucional se ele tiver conteúdo
conteúdo, matéria, né, o material, teoria material vem da matéria, a matéria disciplinada ali no direito é de direito fundamental. Então, conteúdo de direito fundamental. Certo? Então, essa é a teoria. Teoria material dos direitos fundamentais. A Constituição considera fundamental todo o direito que possui conteúdo de direito fundamental. Ah, mas como assim? O que é um conteúdo de um direito fundamental? Gente, nós vamos detalhar esse estudo, né, do conteúdo dos direitos fundamentais, mas principalmente tudo aquilo que está relacionado à dignidade humana, à proteção e promoção da dignidade da pessoa humana, possui um conteúdo de direito fundamental. Né, tudo aquilo que é essencial para a promoção e proteção da vida humana com dignidade. Então, esse direito, ele possui um conteúdo, uma matéria de direito fundamental. Né, então, se a gente falar em, né, por exemplo, a medida provisória é editada pelo presidente da República e submetida à análise do Congresso Nacional. Tá, isso tem conteúdo de direito fundamental? Não. Então, por mais que esteja escrito na Constituição, isso não vai ter, né, essa regra não tem status de direito fundamental. Né, mas quando eu falo direito à proibição de clonagem do ser humano, está escrito na Constituição? Não, lugar nenhum. Lugar nenhum, não existe nenhuma regra na Constituição que proíbe a clonagem humana. Mas é proibido? É proibido. Existe uma lei de biossegurança, e aí essa lei, mesmo que fora da Constituição, existem tratados internacionais também de direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, que prevêem essa disposição. Então, essa regra, embora não esteja expressamente escrita na Constituição, ela possui um conteúdo de direito fundamental. Esse é o raciocínio que você tem que fazer para poder identificar se o direito é materialmente fundamental ou se ele não tem nada de direito fundamental. Certo? E aí, o que seria uma teoria formal dos direitos fundamentais? A teoria formal, né, se fosse adotar a teoria formal, que está preocupada com a forma, aí eu diria que somente seriam direitos fundamentais aqueles escritos na Constituição Federal. Né, a forma, a formalidade. Mas é a teoria formal que é adotada? Não, é a teoria material. Então a Constituição se preocupa muito mais com o conteúdo desses direitos do que com a forma com que eles são criados. Ok. Bom, então nós já entendemos, né, como são, né, o que é o requisito para eu identificar um direito como sendo fundamental. Qual que é esse requisito? É o conteúdo dele, né, a matéria dele. E aí, que pergunta boa. Existe diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Dessa matéria que a gente está estudando, tem um livrinho aqui muito bom, olha aqui. Direitos Humanos Fundamentais. Olha que livro bacana, do professor Alexandre de Moraes, né, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse livrinho, olha só, Direitos Humanos Fundamentais. Ah, então é tudo a mesma coisa? Se eu falar que um direito, direito humano, direito fundamental, eu estou falando da mesma coisa? Gente, o conteúdo é igual. Então, quando eu falo em direitos humanos e direitos fundamentais, o conteúdo desses direitos, a matéria desses direitos, vai ser a mesma. Né? Direitos que se relacionam à proteção e promoção da dignidade da pessoa humana. Ok. Mas existe diferença, então? Eu posso falar que é a mesma coisa? Existe diferença. A diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos é uma diferença de previsão. Existe diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Sim. A diferença é de previsão
normativa. Ou seja, então quando eu vou fazer essa classificação em direitos humanos e direitos fundamentais, eu tenho que me valer disso aqui, ó. Em qual norma que o direito está escrito? Então a diferença é de previsão normativa, ou seja, são considerados, para essa classificação aqui, são considerados fundamentais os direitos previstos na Constituição e os direitos humanos aqueles previstos nos tratados internacionais. Então essa é a diferença básica que nós vamos levar para a prova. Quando eu falo em direitos fundamentais, os direitos fundamentais estão previstos na Constituição e na legislação chamada legislação doméstica, né? Porque a gente acabou de ver que existe direito fundamental fora da Constituição. Então, são aqueles direitos previstos na lei do país, na Constituição, principalmente, sobretudo na Constituição, e na legislação doméstica, na legislação interna daquele país. E quando eu falo em direitos humanos, esses direitos humanos serão encontrados nos tratados internacionais. Então, se o direito está previsto no tratado internacional, eu vou classificá-lo como direito humano. Se o direito está previsto na Constituição Federal, eu vou classificá-lo como direito fundamental. Mas, repito, o conteúdo deles será o mesmo. O conteúdo será o mesmo. Certo? Então, existe essa diferença de previsão normativa, onde que o direito está escrito para eu poder identificá-lo como sendo de direito fundamental ou como sendo direito humano. Eu acredito também que o professor Mardoqueu, né, vai trabalhar com vocês também com muito mais detalhe essas nomenclaturas e essas previsões. Bom, então se a gente puder, né, desenhar aqui para a gente poder entender, ó. Então, todos os direitos fundamentais são direitos humanos? Com base nessa diferença aqui, nem sim. Olha só. Vamos representar aqui dois círculos. Esse círculo aqui, ó, azul, vou chamar de direitos fundamentais. E o círculo vermelho vou poder liberar ele aqui. Faz de conta, me ajuda aí, faz de conta que isso é um círculo. Que isso aí que eu desenhei são dois círculos. Então, o que eu quero que vocês entendam? Muitos direitos classificados como direitos humanos, previstos nos tratados internacionais, também são direitos fundamentais.
Ó, existe uma interseção aqui, ó. E uma grande interseção. Tudo aquilo que é direito previsto, por exemplo, a proibição de tortura é um direito escrito num tratado internacional de direitos humanos? É. É. A proibição de tortura está prevista na Constituição Federal? Tá, também. Tá vendo? Então tá aqui, ó. A proibição da tortura, ele é um direito. Ele é um direito ao mesmo tempo fundamental e humano. Por quê? Porque está escrito num tratado internacional e ao mesmo tempo está escrito na Constituição Federal. Mas existem direitos que estão previstos somente nos tratados internacionais de direitos humanos. Como também existem direitos que estão previstos apenas na Constituição Federal. Por exemplo, direito ao voto. Vocês acham que existe tratado internacional de direitos humanos falando de direito a voto? Que é algo de interesse interno? Né? Um tratado internacional vai me garantir que eu, brasileiro, posso votar lá nas eleições dos Estados Unidos? Não tem condição. Né? O voto tem que estar disciplinado na Constituição. O voto é um direito fundamental e não é um direito humano. Certo? Da mesma forma, a disciplina, por exemplo, a disciplina de proteção em âmbito de mar territorial, ou melhor, mar territorial não, de alto mar, é um direito previsto no Tratado Internacional que a Constituição não vai regulamentar. Dada a repercussão internacional do direito. Tá vendo? Então eu consigo identificar direitos, poucos, que estão previstos apenas nos tratados internacionais de direitos humanos. Eu consigo identificar poucos direitos que estão previstos apenas na Constituição Federal. E eu consigo identificar muitos direitos que coincidem, que são tanto fundamentais e, ao mesmo tempo, humanos, que estão previstos tanto na Constituição Federal quanto também nos tratados internacionais de direitos humanos. Ok? Então, fazer essa diferenciação em relação à previsão normativa. Se o direito está previsto num tratado internacional de direitos humanos, você vai classificá-lo como direito humano. Se o direito está escrito na Constituição Federal, ou na legislação doméstica, na legislação interna do país, você vai classificá-lo como um direito fundamental. Nós já fizemos essa classificação, né? Direitos fundamentais previstos na Constituição e legislação doméstica. O que significa legislação doméstica? Legislação interna. Pertence somente àquele país. Legislação interna do Estado. E direitos humanos previstos nos tratados internacionais. Muito cuidado, porque a grande maioria dos tratados internacionais não são de direitos humanos. Quando o Brasil celebra um acordo econômico com a Argentina, ele celebra um tratado internacional. Tratado significa acordo, contrato, estabelecido entre entes soberanos, entre
entes soberanos e organizações internacionais. Então, muito cuidado. Né? Não vai se precipitando e falando, está previsto no tratado, é direito humano. Não, peraí. É um tratado econômico, um tratado comercial que o Brasil assina com a Argentina, ele tem nada de direito humano nele. Nada, absolutamente nada. Então, o tratado, lógico, para ter direitos humanos, tem que ser um tratado internacional de direitos humanos, lógico. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a grande maioria dos tratados que são celebrados pelo Brasil não são tratados de direitos humanos. E aí, a gente vai começar a trabalhar agora com mais uma classificação dos direitos fundamentais. E aí, essa classificação varia de acordo com o paradigma que a gente tem aqui. Ó. Uma classificação feita pela Constituição Federal e uma segunda classificação feita pela doutrina. Pelos autores constitucionalistas. Então, são duas classificações diferentes. A classificação feita pela Constituição Federal é essa aí, ó. A Constituição vem e classifica os direitos como direitos e garantias individuais, direitos e garantias coletivos, direitos e garantias sociais, direitos de nacionalidade e direitos políticos. Portanto, a classificação da Constituição faz a classificação bem pobre. Classifica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente teria 5 espécies de direitos fundamentais. A classificação pobre que a Constituição faz. Então, o que é importante? O que cai em prova? O que cai em concurso? A classificação dos direitos fundamentais feita pela doutrina, né, pelos estudiosos do direito constitucional. E aí, a gente tem, para variar, várias teorias, várias classificações. Então, a primeira classificação aí, vai ser chamada de classificação unitária. Né? O que é isso? Todos os direitos e garantias fundamentais pertencem a único grupo. Portanto, segundo a classificação unitária, eles vão falar assim, ó, se é direito e garantia fundamental, é tudo uma coisa só. A Constituição está errada. Não existe esse negócio de direitos e garantias individuais, direitos e garantias coletivos, direitos e garantias sociais, direitos de nacionalidade, é tudo direitos e garantias fundamentais. Todos os direitos e garantias fundamentais fazem parte de um só grupo, é um grupo só. Se está lá no artigo 17, se está no artigo 205, se está no artigo 12, é tudo uma coisa só, é tudo direitos e garantias fundamentais. Quem me dera se a teoria majoritária, né, se a maior parte dos autores adotassem essa teoria, seria muito mais fácil, né? Teoria unitária, é tudo direitos e garantias fundamentais, não precisa classificar em outros subtipos, só que essa teoria, ela é uma teoria minoritária. Então por que tem que estudar teoria minoritária? Tem que estudar porque cai na prova, né? Vai te perguntar. Segundo a doutrina, qual a classificação que prepondera em relação aos direitos e garantias fundamentais? Aí aparece unitária lá na letra A, você marca e erra. Você tem que saber qual que é a majoritária. Para saber qual é a majoritária, você tem que saber quais as outras que não são adotadas. Se existe uma classificação unitária, lógico que existe uma classificação dualista.
os direitos e garantias fundamentais são divididos em dois grandes grupos. Então, segundo a teoria dualista, diferentemente da teoria unitária, a classificação desses direitos vão ser em dois grandes grupos. Qual que é o primeiro grupo? Chamado direitos de defesa. Direitos que impõem ao Estado uma obrigação negativa. Uma obrigação de abstenção. Lembrou de alguma coisa aí que a gente estudou antes do intervalo? O que são direitos de defesa? Direitos de defesa são direitos de primeira geração. Tá vendo? Então, essa teoria dualista vem e fala assim, olha, os direitos de primeira geração que o Estado não tem que fazer nada para respeitá-los são chamados direitos de defesa. Direitos que o cidadão tem de se defender contra o poder do Estado. Então, o primeiro grande grupo de direitos fundamentais que existem são os direitos de primeira geração, que são chamados de direitos de defesa. Agora, se a teoria é dualista, existe outro grupo. Os direitos a prestações. Impõem ao Estado uma atuação afirmativa. Prestacional, dá o nome, direitos a prestações. Uma atuação prestacional, afirmativa, positiva, prestacional. Direitos de segunda geração. E podemos incluir aqui também os direitos de terceira geração. Por quê? Para preservar o meio ambiente, basta que o Estado fique de braços cruzados. Para garantir o meio ambiente equilibrado, o Estado basta ficar de bracinho cruzado lá, não fazer nada? Não. O Estado tem que fazer algo, tem que ter políticas de fiscalização, de punição, de reparação. Certo? Então, essa é a classificação da teoria dualista. Só que, infelizmente, eu também sou obrigado a falar com vocês, e essa também é uma teoria minoritária. Não é essa a adotada. Já melhorou um pouquinho em relação à unitária. Né? Já melhorou um pouquinho. Direitos e garantias fundamentais é tudo a mesma coisa, tudo igual. Não, já fez uma diferenciação interessante aqui. Eu divido em direitos de defesa, eu divido em direitos prestacionais. Pronto, então dois grandes grupos. Mas ela também não é a prevalecente. É uma teoria minoritária. Qual a teoria que prevalece? Se cair numa questão fechada, se cair numa questão de concurso, numa questão de prova, qual que eu vou marcar? Qual a teoria? E quais as classificações apresentadas por ela? A teoria mais utilizada mundo afora é a teoria trialista. Divide os direitos e garantias fundamentais
em 3 grandes grupos. E aí, importante, a gente tem que saber que a chance dela cair na prova, no concurso, ela é muito maior, porque é a teoria majoritária. Essa é a classificação que prevalece. É essa a classificação. Isso aqui que é o bicho. Aí ela fala assim, olha, existem aqueles direitos que possuem um status negativo. O que é isso? Direito com status negativo. Lembra da teoria dualista que nós vimos agora? Os direitos de defesa possuem status negativo. Exemplo, os direitos de primeira geração. Ó, o que são os direitos de defesa? Direitos que impõem ao Estado uma obrigação negativa. Aí a teoria trialista vem e fala, ó, direitos de status negativo. Obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Obrigação de se abster, não abstenção. Direitos abstencionistas, que aí, segundo essa teoria que é a que prevalece, são chamados de direitos com status negativo. Tá, então esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo? Direitos de status positivo. Os direitos prestacionais, né, os direitos a uma prestação, prestacionais, exigem do Estado fazer algo. Exemplo? Primeira, segunda geração. Ah, mas então até agora tá igualzinho a dualista. Tá. A única diferença nesse aspecto, nesse ponto, da teoria dualista com a trialista, é que a dualista chama os direitos de status negativo como direitos de defesa. E a dualista chama os direitos de status positivo como direitos a uma prestação. A diferença é essa, diferença de nomenclatura até agora. A grande diferença de uma e outra reside nesse terceiro grande grupo. O terceiro grande grupo vem e fala, olha, existem direitos fundamentais que possuem um status ativo. O que é isso? Até agora, ó, é o sujeito, né, garantindo dele, lá, garantindo a sobrevivência dele. É o sujeito garantindo a vida, a liberdade, a propriedade, a saúde, a educação, a moradia, o lazer. Até agora é ele por si só. Existem direitos importantes em que o indivíduo participa da própria atuação estatal. Direitos de participação. Participação aonde? Nas decisões. Participação nas decisões do Estado. Como assim? Como é que a gente participa nas decisões que o Estado toma? Na aprovação de leis, nas políticas públicas que são realizadas. Um exemplo importante previsto na Constituição Federal é o voto, o direito fundamental ao voto. O direito ao voto muito relacionado ao direito à eleição.
Então, a diferença da teoria dualista para a teoria trialista é esse status aqui, ó. Teoria trialista vem falar que existem direitos fundamentais de participação, de caráter ativo, de status ativo, que é eu participar ativamente das decisões tomadas pelo Estado. Essa é a grande diferença, e por isso que essa teoria é a teoria que mais prevalece dentre os estudiosos do direito fundamental. Ok? Então, lembrar que existem, né, quanto a essa classificação, isso mesmo, o status positivo é a segunda e a terceira. Aí o ativo, o status ativo, então assim, deixa eu projetar lá para poder explicar isso aqui melhor. Ih, então tá errado. Bem lembrado, tá, Laís? Ó, obrigado. Segunda e terceira. É de propósito, é para ver se vocês estão prestando atenção, para ver se vocês estão atentos à aula. Ótimo, ótima observação. Porque a primeira não, a primeira o Estado, os direitos de primeira geração, o Estado não tem que fazer nada para respeitá-los. Então, de segunda e terceira geração. Pessoal, o meu cliente, que aprontou, está me ligando aqui, eu vou deixar projetado, vou só fechar o áudio.
Pessoal, então vamos lá. Então, fechando aqui, ó. Teoria trialista, status negativos, direitos de primeira geração. Status positivo, segunda e terceira geração. Aí a novidade em relação à dualista é que o status ativo, né, a teoria trialista, ela cria essa classificação em relação àqueles direitos que o cidadão tem de participar nas decisões do Estado, né, de participar efetivamente nessas decisões. Os principais aqui, ó, o direito de ser eleito, né, direito de se candidatar, e o direito de votar, né, direito de propor ação popular, né, vários são os direitos de participação. Com base nisso, gente, surge uma teoria muito falada, muito estudada, e que cai muito em prova também, que são a teoria, que é a teoria dos status dos direitos fundamentais de George Jelinek. Então, teoria dos status de George Jelinek. Então, o que aumenta nessas... O que aumenta nessa teoria dele? Ó, muito próximo que a gente já falou aqui, ó, da teoria trialista. Essa teoria dos status de Jelinek é uma teoria trialista. É uma teoria trialista, a teoria dele. Só que ele divide em 4 grupos. Como assim, Paulo? Você ficou doido? Esqueceu como é que conta? Se ele divide em 4 grupos, como é que a teoria dele é trialista? Vou mostrar para vocês que a teoria dele é uma teoria trialista. Olha aqui. Status ativo. Direitos fundamentais de participação. Ih, dobrei o C aqui. Direitos fundamentais de participação. Voto, direito de se eleger, de se candidatar. Olha aqui, ó. Qual que é a diferença? Status ativo, direitos de participação. Status ativo, direitos políticos. Direitos de participação. Olha aqui, ó. Status negativo. Status negativo da teoria trialista. Qual que é o outro status? Status positivo. A teoria trialista. Olha aqui, ó. Status negativo, status positivo, status ativo. Qual que é a única diferença em relação à teoria trialista? Ele fala de um outro status, chamado status passivo. O que é esse status passivo? São os deveres. Ah, mas então é diferente. Não é diferente. A teoria dele não é trialista, não. Divide em 4 grupos. Ó, eu falei de direito em relação aos direitos de status ativo, aos direitos de status positivo, aos direitos de status negativo, e aí quando ele fala no status, né, no status passivo, ele não está falando de direitos, ele está falando de deveres. Não são direitos. Ativo, direitos de participação. Negativo, direitos a uma abstenção do Estado. Positivos, direitos a uma atuação positiva do Estado. E os status passivos? Deveres. Né? Exemplo, alistamento militar obrigatório. Então, muito mais para classificar deveres do que direitos. Por isso que a teoria dos status de George Jelinek é uma teoria trialista. Classifica os direitos fundamentais, como direitos de status
ativo, status positivo, status negativo. E aí ele fala de um tal de status passivo que não menciona direitos, e sim deveres. Então, a teoria dos status de Jelinek é uma teoria trialista. Certo? Então, nessa classificação doutrinária, que é muito mais complicada do que a classificação feita pela Constituição Federal, a gente tem uma classificação com 3 teorias, unitária, dualista e trialista, e por último a teoria desenvolvida pelo autor Georg Jelinek, que fala de 4 status, sendo que um deles não diz respeito ao status dos direitos, e sim ao status dos deveres e garantias fundamentais. Bom, nós vamos começar, eu vou trabalhar só esse tópico aqui da universalidade, para a gente poder finalizar a aula de hoje, porque nós estamos novamente em pré-temporada, então a gente tem que pegar no ritmo. Não adianta que eu tentar lecionar até 10h30, porque senão vai complicar para todo mundo. Só um minutinho, Giovana. Vou voltar aqui. Isso. Próximo tópico. Próximo tópico de estudo nosso, que nós vamos parar nessa característica aqui, a gente vai estudar aqui agora as diversas características próprias dos direitos fundamentais. A primeira característica dos direitos fundamentais, gente, e outro detalhe, essa classificação, essa divisão das características dos direitos fundamentais não diz respeito a todos os direitos fundamentais. Né? Porque a gente tem uma gama infinita, a gente tem uma gama enorme de direitos fundamentais. Né? Direito à vida, à liberdade, à intimidade, à propriedade, à honra, direito ao nome, direito à boa fama, direito à saúde, à educação, ao lazer, à moradia. A gente tem uma gama enorme, direito de nacionalidade, direito de votar, direito de ser votado, direito... Então a gente tem direito demais, direito de associação. Então uma série de direitos previstos na Constituição Federal. Então essa classificação desses direitos não diz respeito a todos, é impossível uma classificação que englobe todos os direitos. Então, essa característica, essa primeira característica da universalidade, ela está relacionada, olha só, aos principais direitos ligados à dignidade da pessoa humana. E aí o que significa essa universalidade dos direitos fundamentais? Todas as pessoas sem qualquer distinção são aptas a titularizar direitos e garantias fundamentais. Então, todas as pessoas, sem qualquer distinção, são aptas a titularizar direitos e garantias fundamentais.
Então, nisso consiste a universalidade. Isso, independentemente de qualquer Estado, independentemente de qualquer cultura. Agora, sabe o que é o problema? Acabei de falar, independentemente de qualquer cultura. A cultura é um direito fundamental, mas a cultura ela é diversa a depender do Estado, a depender do povo. Então, por isso, né, lembrar da observação que eu fiz agora há pouco. Não são todos os direitos fundamentais que se enquadram nessa característica da universalidade. Certo? Alguns países, por exemplo, o Brasil, via de regra, o Brasil proíbe a pena de morte. Autoriza só em tempo de guerra declarada. O Brasil veda, em qualquer hipótese, a pena de prisão perpétua. Os Estados Unidos adotam a pena de morte em alguns estados, a pena de prisão perpétua em outros. Então não tem como falar o direito à vida, independente de qualquer punição, é um direito universal. Não. Mas a proteção à vida daquele que não praticou nenhuma infração contra o Estado, né, que não praticou nenhuma infração penal, é um direito fundamental. Isso de forma universal. Certo? Alguns direitos a gente vai encontrar em todos e quaisquer ordenamentos, em qualquer constituição mundo afora. Agora, outros direitos fundamentais, a gente vai sofrer uma certa relativização, uma certa flexibilização e maneira diferente de disciplinar, a depender da cultura, a depender da origem daquele Estado. Ok? Olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos parar a nossa aula, nós vamos encerrar aqui nessa característica da universalidade, a primeira característica. Nós vamos trabalhar aí com 7 características, né, então faltam 6. E na próxima aula a gente continua, né, o estudo dessas características a partir da segunda característica. Beleza? Tá, joia, Rebeca? Deixa eu interromper a gravação aqui.